Olá! Para entender sobre responsabilidade socioambiental e ter uma visão sobre os impactos do tráfico de animais, à biodiversidade brasileira e à saúde humana, é preciso entender 3 pontos. O primeiro, quais os impactos do tráfico de animais para a biodiversidade brasileira e que problemas podem acarretar. Segundo, a prática de ter um animal silvestre como de estimação pode ocasionar quais riscos à saúde humana. E, por fim, quais os perigos da soltura indevida dos animais silvestres em locais não originários para o meio ambiente e para a sociedade. Para responder esses 3 pontos, é importante entender que a fauna silvestre sempre foi um importante elemento cultural das diversas tribos indígenas brasileiras. A prática de utilizar elementos faunísticos para fins pessoais e comuns já fazia parte da cultura indígena há muitos anos. Esta era realizada com critérios e sem ameaçar a sobrevivência das espécies. Mas, com a chegada dos colonizadores e exploradores europeus em solo brasileiro, a exploração dos recursos naturais passou a ser mais seletiva e intensa, dando início à história da exploração comercial da fauna silvestre brasileira. O comércio de animais silvestres se estabeleceu no Brasil na década de 1960, se tornando comum encontrar esses animais, principalmente as aves, sendo vendidos em feiras por todo o Brasil. Foi então que, em 1967, junto com a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, foi sancionada a Lei Federal nº 5.197, que dispõe sobre a proteção à fauna, declarando que todos os animais da fauna silvestre nacional e seus produtos eram de propriedade do Estado e não poderiam mais ser caçados, comercializados ou mantidos sob a posse de particulares. Como consequência, surgiu um comércio clandestino, dando início ao vasto histórico do tráfico de animais silvestres no Brasil. Isso de acordo com Marques e Meneghetti, 1982. O tráfico de animais consiste no ato de retirar animais de seus habitats naturais e comercializá-los. Atualmente, essa atividade legal vem crescendo, se especializando e se tornando um dos principais problemas ambientais e econômicos a ser resolvido no Brasil e no mundo. Segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a Requintas, no território brasileiro são retirados todo ano cerca de 38 milhões de animais de seus habitats naturais, sendo aproximadamente 12 milhões de espécimes diferentes. O Brasil é o país de maior biodiversidade do mundo, abrigando mais de 20% do número total de espécies da Terra. Essa característica desperta uma intensa busca por espécies silvestres para os mais variados fins, como para obtenção doméstica, alimentação, confecções de produtos e coleção. O tráfico de animais silvestres é uma das principais ameaças à biodiversidade brasileira. Sua prática interfere na existência e função de várias espécies, podendo provocar a extinção das mesmas a médio e longo prazo. Em sua maioria, animais traficados são destinados a pessoas que têm como intenção cuidar deles como se fossem animais de estimação. O que não é considerado é que esses animais, por serem silvestres, necessitam de cuidados especiais, que diferem dos cuidados dados aos animais que são verdadeiramente domésticos. Sem contar que, até chegar ao comprador, esses animais passam por um processo de transporte muito traumático. Muitos não resistem e morrem no caminho. De acordo com a Requintas, 9 de cada 10 animais traficados morrem antes de chegar às mãos do consumidor final. Segundo Rosana Subira, coordenadora de avaliação do Estado de Conservação da Biodiversidade, o COABio do ICMBio, o bem-estar do animal silvestre não depende apenas do cuidado, carinho e boas intenções do comprador. Um animal silvestre criado como doméstico, além de sofrer com a solidão, tem dificuldades para se reproduzir. Pode sofrer por ficar preso em espaços físicos reduzidos e comer alimentos inapropriados. Isso expõe as espécies a doenças que, em seres humanos, podem não ser tão graves, como a gripe, por exemplo,
mas que para eles são fatais. Além de trazer consequências para o meio ambiente, o aumento da procura de criar animais silvestres em cativeiro pode trazer prejuízos à saúde humana, pois são animais que podem portar zoonoses. E a dispersão de enfermidades devido ao tráfico desses animais não se deve apenas pela falta de controle sanitário durante o transporte ilegal, mas também pelo estresse fisiológico pelo qual são submetidos. Isso também de acordo com a Requintas. Em alguns casos, as pessoas que têm animais silvestres resolvem, por motivos diversos, soltá-los na natureza. Mas a soltura de um animal sem origem comprovada, sem acompanhamento veterinário e sem a licença para tal ação, acarreta sérios problemas. Então, o que fazer se for visto um animal silvestre em local que não é para ele estar, ou se alguém tenta vender esse animal para alguém? O que fazer? Então, para evitar tal ato, existem instituições de gestão municipal, estadual ou ONGs, organizações não governamentais, na quais se pode realizar a entrega voluntária de um animal silvestre. Para entregar um animal, é possível entrar em contato com o IBAMA, o Batalhão da Polícia Ambiental local ou o Centro de Manejo de Fauna Silvestre.